noite, queridos irmãos, que estão aqui na casa. Boa noite àqueles que estão nos seus lares, nos assistindo através da live. Que Deus nos abençoe nessa noite, nos proteja, que os bons espíritos me dêem a inspiração necessária para trazer o texto que preparei para essa noite. O assunto que eu escolhi para essa noite é sobre os flagelos destruidores. Que parece que de uns tempos para cá, essas calamidades estão acontecendo mais frequentemente. Há pouco nós passamos por aquela pandemia que durou mais de 2 anos, que foi a Covid, e que, conforme as notícias, matou mais de 14 milhões de pessoas no mundo todo. Neste mês, como se não bastasse, tivemos o terremoto lá de Marrocos, mais as inundações da Líbia, que matou mais de 12 mil pessoas. Em nosso estado, tivemos as cidades destruídas com as correntezas das águas, que levaram águas, levaram pessoas, levaram casas, levaram animais. Foi muito triste de assistir aquela notícia. Então, o que Deus quer nos dizer com tudo isso? Uns dizem que é o sinal dos tempos. Outros dizem que é um castigo de Deus, porque o homem está destruindo as matas. Outros, a ciência diz que a causa está no efeito estufa, causando o aquecimento das águas. Mas se nós pesquisarmos na história, nós vamos encontrar na Bíblia que esses fenômenos naturais sempre existiram. Temos lá o dilúvio, que aconteceu e dizimou a humanidade toda naquela época. Escapou só o Noé e alguns animais, conforme está na Bíblia. Tivemos a destruição de 2 cidades, Sodoma e Gomorra, que também foi destruída pelo fogo. Mas o que mais mata é o próprio homem. O que mais se destrói é o próprio homem. Na Segunda Guerra Mundial, foram mais de 70 milhões de pessoas que morreram. E agora, esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, mais de 200 mil pessoas já foram. E a guerra não terminou ainda, Sem contar os assassinatos que acontecem aqui no nosso país, só no nosso Brasil, só este ano, já morreram mais de 20 mil pessoas. É muita coisa, Então, o que nós vamos dizer? Nós vivemos num mundo atrasado, num mundo de provas e de expiações, ou seja, num mundo de sofrimentos. E o que o Espiritismo diz sobre isso aí? Nós temos na questão 728 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos Espíritos: a destruição é uma lei da natureza? E eles responderam: é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Pois isso que chamais de destruição nada mais é que uma transformação que tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. Isso fez-me lembrar de Lavoisier, que disse que nada se termina, nada se acaba, tudo se transforma. Fez-me lembrar também que nós precisamos, às vezes, podar árvores frutíferas para que renasçam frutas mais bonitas e mais gostosas. Precisamos destruir ou demolir antigas casas para reconstruir casas novas, mais bonitas. Então, alguém pode perguntar: mas por que morre tanta gente? Será que é necessário a destruição das pessoas? A resposta nós encontramos na questão 737 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou: com que fim Deus fere a humanidade por meio dos flagelos destruidores?
E os espíritos responderam: para fazê-los progredir mais depressa. A destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, fazendo que ocorra em alguns anos algo que teria sido exigido muitos séculos. Então é através da reencarnação, a nossa ida e nossa volta para o mundo espiritual, através do sofrimento que nós passamos aqui nesse mundo de provas e expiações, é que nós vamos crescendo cada vez mais e aprimorando o nosso espírito. Nós vimos que através dessa calamidade que houve no nosso estado, as pessoas se sensibilizaram, procurando ajudar os flagelados, como verdadeiros irmãos de fé, sem distinção de raça, de religião ou de ideal político. Todo mundo se prontificou para ajudar. Essa calamidade mexeu com o coração das pessoas. Toneladas de alimentos foram doados. Um exército de voluntários apareceu para ajudar as cidades destruídas, demonstrando que ainda existem pessoas boas nesse mundo. É preciso ajudar aqueles que sofrem e os que passam por situações difíceis. Mas é bom lembrar que a ajuda voluntária nem sempre é permanente. Portanto, é preciso que os necessitados também se ajudem, preciso levantar a cabeça e seguir em frente. Nós vimos dentre os flagelados algumas pessoas que superaram a dor das perdas materiais e agradeceram a Deus por terem sobrevivido, para tentar recomeçar tudo de novo, dando um exemplo de resiliência, de fé e coragem. Imagino como foi difícil perder um trabalho de uma vida toda. Mas é preciso força para recomeçar, lembrando que somos espíritos eternos. Estamos aqui na Terra provisoriamente vestindo um corpo de carne para passar pelas provas que provavelmente foi nós mesmos que pedimos. Então, não podemos fazer como aquelas crianças que, quando caem, berram chamando a mãe para que elas ajudem a levantar. Mas se a mãe não estiver por perto, elas levantam sozinhas. É preciso acreditar que tudo que acontece está previsto nas leis divinas. Que os vendavais e os raios purificam a atmosfera. As chuvas fertilizam a terra, fazem nascer as plantas, abastecem os rios. As enchentes limpam o leito dos rios, que na maioria das vezes foi poluído pelos próprios homens. Então, cabe a nós, cabe aos homens tomar as precauções necessárias para evitar os flagelos. Não construir próximo às margens dos rios ou aos pés dos morros, onde está sujeito a enchentes e desmoronamentos. Cuidar as nascentes e os leitos dos rios, evitando destruir a passagem das águas. Não destruir a mata ciliar, que ajuda a conter as águas do rio. Não destruir os mananciais que funcionam como esponjas da natureza. E quanto àqueles que perderam a vida nessas calamidades, eu acredito que eles estão sendo consolados, que eles tiveram o seu tempo necessário para passar pelas suas provas, porque nós viemos aqui cumprir as provas que precisamos passar. E ninguém parte antes de estar na sua hora marcada. Nós temos o tempo de voltar e o tempo de ir. Então, ninguém morre antes da época. Ninguém morre antes do tempo. E com isso, para aquelas pessoas que têm medo da morte, eu tenho uma notícia não muito agradável. Todos nós vamos morrer. Não vai escapar ninguém. O pessoal mais antigo deve se lembrar de um bananeiro que tinha aqui em Tupã, que andava sempre correndo com uma cesta cheia de banana, e ele ia na rodoviária, na estação rodoviária, oferecer a banana. Então ele dizia: quer banana?
E a gente dizia, não, obrigado, não quer, outro quer, no fim vai tudo. E assim vamos nós, no fim vai tudo. Mas uma nova geração vai estar em nosso lugar. E cabe a nós incentivar e ensinar esses novos espíritos que estão renascendo na Terra. O nosso compromisso é deixar o nosso legado. E é isso que estamos fazendo aqui na nossa casa hoje, aprendendo mais um pouco para poder ensinar aqueles que estão vindo no nosso lugar. E, para finalizar, eu vou deixar essas palavras escritas por Divaldo Franco no livro Leis Morais da Vida. Todas as lágrimas procedem de razões justas, embora não alcançamos prontamente as suas nascentes. A dor é bênção libertadora, através da qual se rompem encantamentos de ilusão, dando ensejo à conquista da glória do Espírito Eterno. Pensa nisso, alma sofredora, e não desfaleça no esmorecimento. Não seja daqueles que caem no desequilíbrio interior. Lembre-se, és filho da luz divina, marchando em direção da glória divina. Deixa o amor cair como gotas de orvalho pelos caminhos percorridos, porque o homem será hoje ou mais tarde aquilo que fez de si mesmo. E com esta mensagem, vamos nos preparando para receber o nosso passe espiritual. Sentando confortavelmente na cadeira, aqueles que estiverem em casa assistindo pela live, podem colocar um copo d'água para ser fluidificado. Fechem os olhos. Mentalizem Jesus de braços abertos, dizendo: bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. Vamos irradiar o nosso pensamento para aqueles que estão passando por aflições, porque eles também serão consolados. Mas lembrando que Jesus disse que o consolo seria não seria no momento da aflição, mas sim após a aflição. Somente quem passa pelo sofrimento é capaz de reconhecer a dor daqueles que sofrem. E aqueles que perdem a vida serão consolados, com certeza, quando encontrarem com seus familiares que lhe antecederam, que estarão de braços abertos, aguardando a sua volta. Lembrar que Deus não abandona ninguém, porque, como disse o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele vai nos fazer repousar em pastos verdejantes e levar-nos para junto das águas de descanso, guiando-nos pelos vales da sombra da morte. Por isso, não temeremos mal nenhum, porque Ele está em nós. Obrigado a todos, que a paz de Deus conserve em seus corações. E agora vamos fazer o passe para que as pessoas aguardem seus lugares. Aqueles que estão em casa já receberam o passe espiritual.